Tanto para o historiador da cultura quanto para o historiador das religiões, a China constitui privilegiado tema de pesquisas. E é sobre a história religiosa da China que nós iremos estudar hoje nessa aula. O meu nome é William, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais essa aula aqui na Escola de Eruditos. Os mais antigos documentos arqueológicos remontam ao sexto e ao quinto milênios. Em certos casos, pelo menos, podemos acompanhar a continuidade das diferentes culturas pré-históricas e até determinar a sua contribuição para a formação da civilização chinesa clássica. Por outro lado, assim como o povo chinês descende de múltiplas combinações étnicas, sua cultura constitui uma síntese complexa e original, em que se pode perceber a contribuição de várias fontes. Os documentos arqueológicos podem nos informar sobre certas crenças religiosas. Seria, porém, inútil concluir que essas crenças representam todo o sistema religioso das populações pré-históricas. A mitologia, a teologia e a estrutura, também a morfologia dos rituais, dificilmente se deixam decifrar com base apenas no material arqueológico. Uma das crenças é na sobrevivência da alma ilustrada pelos utensílios e alimentos depositados nas sepulturas. Ali as crianças eram enterradas perto das habitações, em grandes urnas munidas de uma abertura na parte de cima, a fim de permitir que a alma saísse e depois retornasse. Em outras palavras, a urna funerária era a casa do morto, ideia amplamente expressa no culto dos antepassados na Idade do Bronze na China. A religião na Idade do Bronze, a crença do Deus do céu e os antepassados. A época dos Shang, de 1750 a 1028 a.C., apresenta como características a metalurgia do bronze, o aparecimento dos centros urbanos e das cidades capitais, também a presença de uma aristocracia militar, junto com a instituição da realeza e os primórdios da escrita. No que se refere à vida religiosa, a documentação é bem farta. Dispomos, em primeiro lugar, de rica iconografia, ilustrada sobretudo por magníficos vasos rituais de bronze. Por outro lado, os túmulos reais informam-nos sobre certas práticas religiosas, mas são principalmente as inúmeras inscrições oraculares gravadas em ossos de animais, em carapaças de tartarugas e que constituem uma fonte preciosa de informações. A interpretação dos documentos iconográficos nem sempre é certa. Concorda-se em reconhecer certa analogia com os motivos atestados na cerâmica pintada de Yangshao e, ademais, com o simbolismo religioso das épocas posteriores. As inscrições oraculares revelam-nos uma concepção religiosa ausente nos documentos do Neolítico, em especial a preeminência do Deus Supremo Celeste chamado Ti, que quer dizer Senhor, ou Shang-Ti, o que quer dizer o Senhor do Alto, que para os chineses comandava os eventos cósmicos e também os fenômenos naturais, como a chuva, o vento, a seca, etc. Desde a Era do Bronze chinesa, existe a crença no poder mágico religioso, onde os antepassados dependiam das oferendas de cereais e também do sangue e da carne das vítimas que a eles eram trazidas. Nos grandes túmulos reais perto de Anyang, encontraram-se, ao lado de esqueletos de animais, numerosas vítimas humanas, provavelmente imolados para acompanhar o soberano na sua viagem ao outro mundo. Como os chineses acreditavam que os túmulos representavam a casa de seus mortos, essa crença poderia explicar o sacrifício humano quando da construção de edifícios, sobretudo templos e palácios. Assim,
as almas das vítimas asseguravam a perenidade da construção. Pode-se dizer que o monumento erguido servia de novo corpo para a alma da vítima. Mas os sacrifícios humanos tinham outros objetivos, que visavam também a renovação do tempo ou a regeneração da dinastia. Já o culto dos antepassados prolonga em grande parte as estruturas estabelecidas na época dos Shang. Entretanto, as informações que dispomos referem-se apenas aos rituais praticados pela aristocracia. A urna casa é substituída por uma tábula que o filho depositava no templo dos antepassados. 4 vezes por ano, realizavam cerimônias muito complexas. Faziam-se oferendas de carne cozida, cereais e licores, e invocava-se a alma do antepassado. Este último era personificado por um membro da família, em geral, um dos netos do morto, que distribuía as oferendas. Quero lembrar, por enquanto, que, ultimamente, os pesquisadores vêm concordando em salientar a complexidade cultural e religiosa da China arcaica, tal como sucede com tantas outras nações, e também a etnia chinesa não era homogênea. A crença chinesa dá origem e ordenação do mundo. Podemos identificar na tradição historiográfica e em diversas lendas chinesas os deuses criadores e secularizados. Dessa maneira, conta-se que um deus antropomórfico primordial nasceu no tempo em que o céu e a terra eram um caos semelhante a um ovo. Quando esse deus morreu, sua cabeça converteu-se num pico sagrado. Seus olhos transformaram-se no sol e na lua, a gordura nos rios e também nos mares, e os seus pelos e cabelos nas árvores e também nos outros vegetais. Em um outro mito, trata-se de um casal de irmãos que seriam 2 seres de corpos de dragão que costumavam aparecer na iconografia enlaçados pelas caudas. Por ocasião de um dilúvio, um dos irmãos adorou o céu azulado com pedras de 5 cores. Cortou as patas de uma grande tartaruga a fim de erguer 4 pilares nos 4 polos. Matou o dragão negro adversário para salvar o mundo. Amontoou cinzas de junco para deter as águas transbordadas. Relata outro texto que, após a criação do céu e da terra, os irmãos com corpos de dragões modelaram os homens com terra amarela, que seriam os nobres, e de lama os pobres e miseráveis. Isso nos mostra uma comparação notável com a criação do universo, que foi a criação de Adão feita pelo pó da terra, e também o dilúvio de Noé, todos esses escritos na Bíblia Sagrada. A crença chinesa da polaridade e da alternância e reintegração. Vou tentar descrever uma elaboração audaciosa do sistema de correspondências entre o macrocosmo e microcosmo, ou seja, da teoria geral das analogias que exerceu importante papel em todas as religiões tradicionais. A originalidade do pensamento chinês consiste em haver integrado esse esquema macrocosmo-microcosmo num sistema de classificação ainda mais vasto, o do ciclo de princípios antagônicos, mas complementares, conhecidos pelos nomes Yang e Yin. A importância do par de contrários Yin e Yang vem não apenas a ter servido de modelo de classificação universal, mas, além disso, a ter sido desenvolvido numa cosmologia que, de um lado, sistematizava e validava numerosas técnicas do corpo e disciplina do espírito, e, de outro, incitava a especulações filosóficas cada vez mais rigorosas e sistemáticas. A palavra Yin evoca a ideia de tempo frio e encoberto, e aplica-se ao que é interior, enquanto o termo Yang sugere a ideia de exposição ao sol e de calor. Em outros termos, Yin e Yang indicam aspectos concretos do tempo,
Levando para o lado espiritual, fala-se de um ser de luz e um ser de escuridão, um tempo de vida e um tempo de morte. Trata-se do bem e do mal existentes em cada ser humano, do feminino e do masculino também. Vamos falar agora sobre Confúcio e o poder dos ritos. Pode-se dizer que na China antiga, todas as tendências do pensamento religioso apresentavam em comum determinado número de ideias fundamentais. Entre elas, a noção do Tao, como princípio e fonte do real, a ideia das alternâncias regidas pelo ritmo Yin e Yang e a teoria da analogia entre o macrocosmo e o microcosmo. O mais célebre e o mais influente foi certamente Confúcio, 551 a 479. Vivendo num período de anarquia e injustiça, afligido pela miséria e pelo sofrimento geral, Confúcio compreendeu que a única solução era uma reforma radical do governo, efetuada por líderes esclarecidos e aplicada por funcionários responsáveis. Não é propriamente um líder religioso. Suas ideias e, sobretudo, as dos neoconfucionistas, são estudadas, em geral, nos compêndios de história da filosofia. Mas, direta ou indiretamente, Confúcio teve profunda influência na religião chinesa. Na verdade, a própria fonte de sua reforma moral e política é religiosa. A reforma moral e política elaborada por Confúcio constituiu uma educação total, um método capaz de transformar o indivíduo comum em homem superior. Qualquer pessoa pode tornar-se um homem verdadeiro desde que aprenda o comportamento cerimonial em conformidade com o Tao. Em outras palavras, desde que pratique corretamente os ritos e os costumes religiosos. Confúcio venerava os heróis civilizadores e os grandes reis da dinastia Chou. Confúcio revalorizou a função ritual dos comportamentos públicos. Além disso, Confúcio inaugurou um novo caminho onde ele mostrou a necessidade e a possibilidade de recuperar a dimensão religiosa do trabalho secular e da atividade social. Vamos falar agora de um outro personagem importante, Lao Tse e também o taoísmo. Lao Tse cultivava o Tao e, segundo a sua doutrina, o homem deve procurar viver escondido e também no anonimato. Estar distante da vida pública e desprezar as honrarias era justamente o contrário do ideal do homem superior proposto por Confúcio. A existência escondida e anônima de Lao Tse explica a ausência de qualquer informação autêntica relativa à sua biografia. Assim como Confúcio, Lao Tse afirma que os negócios do Estado só podem ser administrados com sucesso se o príncipe seguir o caminho do Tao. Em síntese, tal como Confúcio, que propunha o seu ideal do homem perfeito tanto aos soberanos como a qualquer indivíduo desejoso de instruir-se, Lao Tse convida os chefes políticos e militares a se comportar como taoístas. Em outras palavras, a seguir o mesmo modelo exemplar, aquele proposto pelo Tao. Lao Tse critica e rejeita o sistema confuciano, ou seja, a importância dos ritos e o respeito aos valores sociais e o racionalismo. Lao Tse vê nelas atitudes artificiais, portanto inúteis e perigosas. Lao Tse condena igualmente os valores sociais por serem ilusórios e, em última análise, nocivos. No final das contas, o taoísta persegue sempre um único modelo exemplar, o Tao. No entanto, o Tao designa a realidade última, misteriosa e inapreensível de toda a criação, fundamento de toda a existência. A crença chinesa nas técnicas de longevidade. A terminologia chinesa distingue habitualmente o taoísmo filosófico como literalmente uma escola taoísta,
do taoísmo religioso ou religião taoísta. Certos autores julgam essa distinção legítima e necessária. Para eles, o taoísmo de Lao Tse é uma filosofia pura, que contrasta radicalmente com a busca da imortalidade física, objetivo central da religião taoísta. Acham-se à disposição do iniciado várias técnicas de longevidade. Seu princípio fundamental consiste em alimentar a força vital, já que existe perfeita correspondência entre o macrocosmo e o corpo humano. As forças vitais penetram e saem pelos 9 orifícios do corpo. É importante, pois, vigiá-las atentamente. Os taoístas de 3 seções, denominadas campos de cinábrio, o cinábrio, para quem não sabe, é o sulfeto de mercúrio, que era o elemento essencial para preparar o elixir da imortalidade. O campo superior está localizado no cérebro, o segundo perto do coração e o terceiro abaixo do umbigo. Cumpre lembrar que as regiões internas do corpo são habitadas não só por Deus e espíritos protetores, mas também por seres maléficos. Os 3 vermes, que residem nos 3 campos de cinábrio, devoram a vitalidade do iniciado. Para livrar-se deles, o iniciado deve renunciar aos alimentos comuns, como cereais, carne, vinho, etc., e nutrir-se de plantas medicinais e substâncias minerais capazes de matar esses 3 demônios. Outro método para se conseguir a longevidade compreende uma técnica sexual que é ao mesmo tempo um ritual e também um meio de meditação. As práticas denominadas do quarto de dormir são extremamente antigas. Tinham por objetivo aumentar a vitalidade e assegurar a longevidade e também a procriação de filhos do sexo masculino. Os taoístas e a alquimia. Certos ritos e mitologias dos metalúrgicos, fundidores e também dos ferreiros foram retomados e reinterpretados pelos alquimistas. Os especialistas não estão de acordo sobre as origens da alquimia chinesa. Ainda se discutem as datas dos primeiros textos que mencionam operações alquímicas. Tanto na China quanto em outros lugares, a alquimia é definida por meio de uma dupla crença: na transmutação dos metais em ouro e no valor soteriológico das operações efetuadas com o objetivo de alcançar esse resultado. A alquimia chinesa constitui-se como disciplina autônoma, utilizando, primeiro, os princípios cosmológicos tradicionais; segundo, os mitos relacionados com o elixir da imortalidade e os santos imortais; terceiro, as técnicas que visam, ao mesmo tempo, ao prolongamento da vida, a beatitude e a espontaneidade espiritual. Esses 3 elementos, princípios, mitos e técnicas, pertenciam ao legado cultural da proto-história, e seria um erro acreditar que a data dos primeiros documentos que os atestam nos informem também a sua idade. A pesquisa do ouro envolvia uma investigação de natureza espiritual. O ouro tinha um caráter imperial, achava-se no centro da Terra e tinha relações místicas com o sulfeto, o mercúrio amarelo e a vida futura. O alquimista, portanto, só faz acelerar o crescimento dos metais, como o seu correspondente ocidental. O alquimista chinês auxilia a obra da natureza, apresentando o ritmo do tempo. Convém não nos esquecermos, sobretudo, de 2 elementos. Primeiro, a identificação da montanha mítica Qianlun com as regiões secretas do cérebro e do ventre. Segundo, o papel atribuído ao estado caótico que, uma vez alcançado pela meditação, permite o ingresso nos campos de cinábrio, tornando assim possível a preparação alquímica do embrião da imortalidade.
A partir de certa época, a alquimia externa passa a ser considerada esotérica com X e contrapõe-se à alquimia interna, de tipo yoga, que só ela é declarada esotérica com S. Os termos esotérica com X quer dizer algo exterior e esotérica com S, algo oculto, algo que fica no interior. Muito bem, meus amigos, esse foi nosso estudo sobre as crenças da religião chinesa desde a antiguidade, sabendo-se que até hoje se preservam esses costumes, esses ritos na religião dos chineses. Eu espero ter contribuído com a sua erudição, com o seu conhecimento. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixe um like se você gostou. Vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!